Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, essa leitura de Gênesis hoje mostra algo bem forte, né? Você vê que Abraão e Ló começam a ter discussão. O que Abraão fala? Não devemos discutir. Pega a parte melhor. A parte do Jordão é a que mais produz ali. Sabe, ali no deserto onde está o Jordão, né? Pega aquela parte melhor para você, mas vamos separar. Não devemos brigar por causa de bens. Só que o que Deus faz? Reafirma a sua promessa. A promessa de quem recebe essa promessa do alto, né? Eu te digo que você vai ser dono. E realmente, o que vai acontecer com o tempo? Sodoma e Gomorra vão ser destruídos. E vai ficar tudo na mão de Abraão. Sempre o cristão deve ser aquele que coloca panos quentes. Mas é piorar ou melhorar? Traduz aí. É aquele que resolve, ao invés de criar problemas, faz com que, né? Nós temos que ser pessoas que, ao invés de levar problemas, nós levamos soluções. Já disse e repito, no inventário, não é que o cristão não tem que abrir mão de tudo que tem, mas pelo menos a buscar solução, às vezes abrindo mão de alguma coisa, tem que abrir. Você quer a sede? Quero, então fica com a sede. Né? Pronto. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas você tem que chegar e criar soluções. Como Abraão fez. Pega a parte melhor. Está dando briga? Pega essa parte melhor para você. Na família, com os irmãos, né? Tem gente que fica até hoje mendigando amor de papai e mamãe. Gente, quanto que é bom meu pai amar meu irmão, minha irmã mais que eu, às vezes? Eu acho o máximo. Por quê? Porque ele praticamente perdeu, entre aspas, esse mundo. Que ele ame meu irmão que está lá do lado, minha irmã. Não é uma alegria. Seria ruim se ele não amasse. Ficasse, você tem que estar aqui perto de mim. Mas você tem que ser aquele que resolve, entrega, né? Pai, meu irmão está aí, né? Que bom, minha irmã. Minha mãe também com a minha irmã. Nós temos que ser aqueles que levam a solução para o problema. E não problemas sobre problemas, né? E no Evangelho, nós temos aí, não deis aos cães as coisas santas, e nem atireis vossas pérolas aos porcos. Forte, né? O que quer dizer isso? Já viu que as pessoas que têm experiência, principalmente com Deus, assim, chegam em casa e contam para todo mundo olha assim, tá doida. Não teve isso, não? Você conta as experiências com Deus assim extraordinárias, o povo da família que não vai na igreja, olha assim, e depois começa a criticar, e compadre, dá um jeito nessa comadre, ela tá ficando normal não, né? Ela não era assim não. Muitas vezes você tem que ser discreto com as suas experiências pessoais com Deus. A mesma coisa também, eu já disse anteriormente, com relação ao protestante que fica batendo na gente, né? Se você não conhece a pessoa, você não sabe. Como eu disse, tem gente, tadinho, que tem um pastor aí que fala que a gente é do capeta dia e noite. Que nós temos idolatria. Agora, se você chega e vai discutir com ela, e ela não tem nada de conteúdo por trás, vai virar uma briga. Então, se você não conhece, se você não viu a primeira vez, não precisa ficar discutindo. Não é omissão. Deixa passar, né? Deixa passar. Omissão é quando você vê que alguém, por exemplo, um pastor é diferente. Quando é o pastor, se vocês tiverem também condição de argumentar, né? Que também o problema é que poucas pessoas estão se formando doutrinalmente. Mas se você tem condição de argumentar, se é um pastor, por exemplo, aí você deve argumentar. Ou se é alguém conhecido seu. Mas caso contrário, tranquilo, reza pela pessoa, pronto. A pessoa vai receber o Espírito Santo pela sua oração e pronto. Não precisa ficar discutindo o tempo inteiro, né? Brigar, você está falando mal da minha religião. Não jogue pérola aos porcos. É isso que Jesus está dizendo. No nosso caminho de conversão, ou então às vezes quando você prospera, né? Às vezes você vai contar para os outros ficam com inveja da sua prosperidade.
Não, fica quieto, tranquilo. Esconde, seja discreto. Viva uma vida mais fechada em si, né? Não fechada em si no sentido ruim, mas discreta. Não precisa ficar partilhando tudo que você tem de experiência. Não precisa. Porque senão você pode se expor demais. É isso que Jesus está dizendo. Se você está num ambiente lá muito hostil à nossa fé, paciência. Se você vê que tem alguém ali que você tem amizade, você discute. Senão, discute no sentido bom, no caso, né? Senão, não precisa ficar expondo as suas experiências pessoais com Deus. E isso vai ajudar você a caminhar mais tempo sem pedrada. Quanto mais você se expõe, mais pedrada você leva. Não é assim? Quanto mais você se expõe, mais você vai sofrer com perseguição. Então Jesus é muito... Eu sei que a frase é muito forte, né? Pérola aos porcos. Mas é uma forma que Jesus tem aí. Jesus era bravinho também, né? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Essa é a regra de ouro. Se você tem dúvida sobre uma atitude, se você tem dúvida se essa pessoa fizesse o mesmo comigo, eu ia gostar? Essa é a regra de ouro no cristianismo. Será que eu ia gostar? Se a minha esposa estivesse me traindo, será que eu ia achar bom? Como eu estou traindo a minha esposa? Será? Se eu estivesse tirando dinheiro de um outro, ou enganando financeiramente para trapacear, será que eu gostaria que fizesse o mesmo comigo? Se eu estou vendendo um carro que tem defeito e eu não conto o defeito, será que se fizesse o mesmo comigo, eu ia gostar? Se eu levo o carro na oficina, e lá na oficina você mente que tem que trocar a peça, ou os famosos consertadores de geladeira e de máquina de lavar, não é? Quantas e quantas vezes você já pediu para alguém olhar? Não, tem que trocar isso. Você olha lá, tá 800, esse é o preço. Aí você chama outro. Não, é só um negocinho aqui, ó. Puf, resolveu. Por que isso? Nós não vamos ficar. Ninguém vai ficar bem financeiramente com trapaceagem. Como é que é? Ninguém vai. Ninguém vai se dar bem. Olha o Lot. Se você não tem a bênção divina sobre a sua cabeça, a bênção de Deus, você vai mais cedo ou mais tarde se tornar uma ruína, como se tornou Sodoma e Gomorra. Ah, mas eu vejo nesse mundo tanta gente má, bem de vida seria dinheiro, né? Mas depois vocês vão assistir no fim de vida deles. Assiste até o final. E o principal vocês não assistem, né? Que é o depois que eles morrem. Aí vocês iam ver o que é realmente bem de vida, quem é mal. Os tiranos, né? Não vale a pena perder a bênção divina. Busquem a bênção divina, né? Que bom. Quando vem a gente honrar a mãe, honrar a mãe do Senhor, a mãe que nos dará cada vez mais a bênção do seu filho, a rainha de todas as bênçãos. Não tire a mão, não tire a cabeça debaixo da mão de Nossa Senhora, de Jesus. Não tire a mão das bênçãos. Toda vez que você faz algo errado, é como se você te afastasse da bênção. E isso tem consequências graves, graves. E quando você está sob a bênção, mesmo que você sofra, Deus sempre tira um bem maior. Sempre tira um bem maior lá na frente. Sempre. Ou interiormente, né? Ou mesmo financeiramente. Eu sei que tem pessoas, às vezes eu fico puxando a orelha de negação financeira, mas é claro que eu sei que um pai de família que tem dificuldade para manter a família sofre, né? Está em dívida. Ultimamente a gente tem visto muitas pessoas em dívida. E para um pai de família isso é terrível, terrível. Quantas e quantas pessoas me ligam pedindo dinheiro emprestado, né? E eu, coitado, não estou, por enquanto, sem condição de ajudar, mas me dói o coração. As pessoas vêm assim, nossa, eu estou assim, assado,
não estou conseguindo nem comprar o supermercado. É muito doloroso. Muito doloroso. Mas se você está sob a bênção de Deus, Deus vai mover corações, vai chegar coisa para você, né? A providência de Deus não falha quando você está sob a bênção. Muitas vezes essas pessoas afastam-se da bênção de Deus. Deixa de rezar, deixa de confiar em Deus, começa a ficar a blasfemar, não vai mais à missa, e assim a sucessão de erros tira a bênção, e aí é por isso que você passa por uma dificuldade grave, né? Mas se você tivesse com a bênção, Deus sempre vai usar a sua providência. Então que Nossa Senhora, Mãe da Providência, nos ensine cada vez mais a buscar essa bênção de Deus, sendo fiéis, sendo sempre aqueles que estão sob o manto dela, buscando ser humilde, pequeno, rezar, levando soluções e não problemas, para que um dia possamos todos estar no céu, onde nunca mais vamos ter nada de ruim. Assim seja.